Olá, meu nobre público da internet de novo. Estamos de volta aqui no canal Anestesia na Veia. Nesse canal nós criamos um ambiente para discutir alguns assuntos relacionados à anestesia, tornando o assunto menos complexo e mais compreensível para todos. Se você, por favor, puder encaminhar esse vídeo para quem tem interesse, como alguns estudantes, pessoas da área da saúde e também para pacientes que possam se beneficiar desse assunto, que vão fazer uma cirurgia, algum familiar, algum conhecido, algum amigo. Agradeço muito a sua ajuda para compartilhar e fazer essa mensagem chegar a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a anestesia, que é sobre o jejum. O jejum que precisa ser feito durante as cirurgias, como todos sabem, é uma rotina e deve ser respeitado. Em primeiro lugar, então, eu queria esclarecer a diferença entre o jejum que é recomendado para coletar os exames do laboratório e o jejum recomendado para a cirurgia. No jejum que é feito para exames de laboratório, é permitido que você tome água, porque a água não vai ter um efeito de alterar as enzimas no sangue ou a quantidade de açúcar no sangue, seja lá o que for medido nesse exame. Então, a preocupação nesse caso do laboratório é que você, por exemplo, come alguma coisa muito doce e que a tua glicemia aumente, ou que come alguma coisa muito gordurosa e a teu triglicerídeo aumente. Então ele vai gerar efeitos, resultados falsos no laboratório, que vai diminuir a possibilidade do diagnóstico e até enganar o médico que está fazendo a investigação. O jejum recomendado para as cirurgias é diferente, porque nesse caso o jejum ele é absoluto, ou seja, não se pode tomar nada líquido e também não se pode ingerir nada sólido durante o período do jejum. E por que é feito isso? Por que é importante o jejum? A principal recomendação do jejum ele é para uma proteção contra as broncoaspirações. O que seria isso? Trocando em miúdos. Quando nós fazemos uma anestesia geral ou uma anestesia, uma sedação mesmo, existe a possibilidade de você perder alguns reflexos, né? Assim como você perde a consciência, perde os movimentos, durante a anestesia você também pode perder o reflexo da deglutição. Então, com isso, quando você, por exemplo, está comendo alguma coisa e se engasga, o que acontece? Você tosse, né? Essa tosse ela é uma medida de proteção do nosso corpo para que evite que algum conteúdo do alimento vá para a árvore respiratória. Porque se isso acontecer, pode gerar um efeito muito grave, ter uma obstrução das vias aéreas, pode ter uma dificuldade de troca gasosa. Então, uma proteção, um reflexo mesmo, automático, que alguma substância, até mesmo saliva, quando ela vai para a via errada, você pode tossir por reflexo, evitando que aconteça alguma coisa mais grave. Agora, em quais situações que o jejum é necessário? O jejum é necessário em todas as cirurgias, independente da técnica anestésica, ou seja, se você vai fazer uma cirurgia com uma RAC, com uma peridural, com uma anestesia geral, até mesmo exames de endoscopia que precisam apenas de uma sedação, é muito importante o jejum, porque se você tiver uma redução do reflexo da tosse, você já está aumentando o risco de ter uma broncoaspiração, que pode se tornar depois uma condição grave. Então essa que é a principal razão que os médicos recomendam o jejum. Eu já escutei muitos pacientes, às vezes, que não entendem logicamente por que acontece essa recomendação do jejum, falarem que o médico ele é carrasco, que ele não gosta que os pacientes comam, que é para emagrecer. Então são todos alguns mitos que foram gerados, mas que na verdade é para segurança, absolutamente é só essa preocupação, a segurança do procedimento, né, dos pacientes, para que a vida seja preservada. Agora, quanto tempo é necessário de jejum?
Então, pessoal, essa tabela vai nos guiar para dizer quanto tempo de jejum é necessário para antes da cirurgia. Então, sobre os líquidos claros, aqui são aqueles líquidos que não têm resíduo, né, que não tem polpa, como água, como chá, alguns tipos de café, isotônicos, alguns sucos sem polpa. Então, todos esses a gente sabe que passam rápido pelo estômago e 2 a 3 horas são suficientes. Leite materno, 4 horas, ou seja, as crianças que estão sendo amamentadas exclusivamente no peito podem ficar 4 horas antes do procedimento em jejum. Leite não humano, qualquer outro leite que não seja materno, leite de vaca, leite de cabra, leite em pó, leite de fórmula, etc. Refeições leves já precisa de 6 horas também para respeitar o jejum. Aqui estão incluídas refeições que são mais ricas em carboidrato, assim, que elas têm uma digestão mais fácil, e não pode ser uma refeição muito copiosa, assim, uma refeição mais leve mesmo, de lanchinhos, né? E refeição completa são aquelas refeições assim, tradicional feijoada, né? Refeições que têm mais gordura, que são mais difíceis de digerir, muita proteína, muito carne, um PF mesmo completo. Então, precisam de pelo menos 8 horas para termos segurança para a cirurgia, certo? Aqui, resumindo para as crianças, né, em relação à idade, menor que 6 meses, são aquelas crianças que geralmente estão mamando só no peito, então 4 horas e mais 2 horas se por acaso for um suquinho ou então um chá, uma água. De 6 meses até 3 anos, são 6 horas, né, para leite, porque daí essa criança já mama outros tipos de leite que não materno, e 3 horas para líquidos claros. E maior que 3 anos, na verdade, já começa a entrar, ser enquadrado nessa classificação acima aqui, 8 horas para sólidos e 3 horas para líquidos claros. Certo? Lembrando então que essa tabela é apenas uma recomendação genérica, que nós devemos respeitar logicamente cada serviço, cada hospital tem o seu protocolo, a sua maneira de encarar e de alterar isso da maneira que eles acham mais pertinente. Então, você, paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, logicamente vai perguntar para o seu médico, vai passar por uma consulta e vai respeitar logicamente o que o seu médico mandar. Isso aqui, na verdade, é só para ter uma exemplificação e um guia para entendimento mais genérico. Muito bem. E quando não se pode esperar? Em situações de emergência, por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia e não dá tempo de esperar o jejum. Alguns casos clássicos de exemplos pode ser, por exemplo, quando você acabou de sair do restaurante, de uma refeição, de um jantar, de um almoço e sofre um acidente. Então, no acidente, você tem uma hemorragia e precisa ir imediatamente para a cirurgia. Nesse momento, não dá para esperar o jejum. Então, tem que se tomar uma outra atitude. Outro exemplo acontece com as grávidas. De repente, a mulher está com uma barriga grande lá, quase na hora de nascer o bebê, e ela, após o jantar, descobre que rompeu a bolsa. Então, nesse momento, ela também vai precisar ser submetida a uma anestesia em breve, seja pelo parto normal ou cesariana. Então, nesses casos, o que é realizado? O cirurgião, o médico anestesista, eles entram num acordo e conversam com o paciente também para estabelecer os riscos. Qual que é o risco de se esperar o jejum e correr o risco da broncoaspiração, ou melhor, esperar o jejum e não correr tanto o risco da broncoaspiração, ou então esquecer do jejum e decidir fazer a cirurgia. O que pode esperar? O jejum ou a cirurgia? Então, por exemplo, no caso da hemorragia, é lógico que a gente deveria descartar a opção de esperar pelo jejum, de ficar lá 6, 8 horas esperando e o paciente sangrando, não tem sentido nenhum, e sim, nesse momento, precisa fazer a cirurgia, que é uma questão de vida ou morte.
Então, nesses casos, existem algumas técnicas que nós usamos para que seja diminuída a possibilidade de broncoaspiração, mas mesmo assim existe um risco maior do que se ficasse em jejum para uma cirurgia programada, uma cirurgia eletiva que nós chamamos, né? Então são dilemas que nós enfrentamos em caso de emergência e que deve ser discutido rapidamente com a equipe e com o paciente e que todos saibam as suas consequências e as suas potenciais riscos, né? Agora, o que acontece se por acaso nós, com jejum ou não, enfrentamos um caso de broncoaspiração? Porque é isso que justamente o jejum visa evitar, ou seja, que algum conteúdo do estômago suba por regurgitação ou por vômito e que com o paciente com reflexo diminuído da tosse, ele vá para a árvore respiratória, ganhando laringe, traqueia, brônquios e pulmão. Nesses casos, dependendo do volume que é aspirado, poucos volumes nem sempre tem repercussão, às vezes até uma pneumonite silenciosa, ou às vezes não acontece nada, mas a partir aí de 30, 50 ml para frente pode ter repercussão grave, porque o conteúdo gástrico que é feito para a digestão dos alimentos, ele contém ácido. Então esse ácido clorídrico, ele normalmente não agride o estômago, a mucosa do estômago, porque ela é revestida por uma proteção. Agora, se esse ácido ganha outros órgãos, como por exemplo o esôfago para cima e principalmente nesse caso a árvore respiratória, ele vai com certeza ter algum grau de lesão. Ele começa a corroer a parede respiratória, né? Tanto da parte alta aqui, laringe e traqueia, e o mais preocupante é no fundo, que são os brônquios e alvéolos. Nesse caso, o paciente começa a perder a sua capacidade de fazer troca gasosa, e isso se chama hipóxia, ou seja, o paciente começa a ter uma asfixia, porque ele não tem, mesmo respirando normalmente o oxigênio, esse oxigênio não chega no sangue e, consequentemente, na circulação. Então esse que é o problema de ter uma broncoaspiração muito grave, que além do efeito obstrutivo que pode ter da comida ir e entupir alguns bronquíolos da árvore respiratória, ainda tem esse efeito corrosivo do ácido que é terrível. Então esse conjunto de problemas é chamado síndrome de Mendelssohn, que foi descrito por esse médico. Então ela cursa com a pneumonite aspirativa e também ao mesmo tempo química, causando essa corrosão, hipóxia e pode até chegar muitas vezes a óbito os pacientes que infelizmente têm essa broncoaspiração. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Agradeço a companhia e peço que você compartilhe o vídeo para quem tem interesse, dê um like e daí nós nos encontramos na próxima sessão. Obrigado.